Começar a gravar aqui, tá? O contexto que a gente vai encontrar agora para esses novos filósofos que vêm depois de São Tomás de Aquino e que a gente vai ter em Nicolau Maquiavel, de repente, um primeiro nome um pouco mais relevante que costuma cair no Enem, tá? Pessoal, só para lembrar, a gente tem epistemologias outras, tá? E eu vou trazer isso, de repente até vou ver a possibilidade de a gente trazer isso numa aula extra, tá? Porque assim, ó, a filosofia ela não é só ocidental, tá? A filosofia é oriental, a filosofia ela é africana, a filosofia ela é árabe, ela é judaica, então ela é feita em diversos lugares, né? A gente tenta só deixar a filosofia de uma forma mais natural e não tão ligada à religião. Então, por isso que quando a gente começa a falar de filosofia e a gente inicia a filosofia pela Grécia, é porque mesmo que tu tenha pensamentos filosóficos em outros lugares, eles estão sempre muito ligados à religião, né? E por que a gente daí tem um capítulo que fala sobre essa ligação de religião e filosofia na Idade Média? Porque, né, o nosso mundo hoje, né, o qual nós pertencemos, a nossa realidade aqui, depois vocês, quando chegar em Maquiavel, vocês vão entender isso, a nossa realidade hoje, ela vive muito dentro desse conceito, né? Então, o nosso dia a dia bebe muito dessa filosofia formada na Idade Média. Apesar dela ser basicamente os maiores expoentes, né, por causa da patrística e da escolástica, serem ligados à religião, tá? Então a gente tem ali no contexto a queda do Império Bizantino. Não sei se vocês já pegaram essa história, não estou acompanhando o que vocês estão vendo, mas o Império Bizantino, todos vocês devem saber que é a queda de Constantinopla, né? E se chama Império Bizantino por causa quando o Império Romano ele cai, muda-se ou transforma-se assim o Império Romano Ocidental para o Império Romano Oriental. Há uma mudança, né? Justino, Constantino, há uma mudança de capital, né? E vai para Bizâncio, né? Vai para uma cidade que era da Grécia, era uma cidade grega, uma dentro da Grécia, Bizâncio, que daí se tornou Constantinopla por causa do imperador Constantino II, e teve aí 1.100 anos, mais ou menos ali, de 300 a 1453, a queda de Constantinopla, né? E Constantinopla é hoje a atual Istambul, tá? Então é uma cidade portuária, né, que o comércio entre a Ásia e a Europa é essencial, então por isso ela foi a capital do Império por muito tempo. E a queda do Império Bizantino com a tomada de Constantinopla, né, a gente tem o início da Idade Moderna, tá? E aí vem, né, o que vem depois do Império Bizantino? Vem o Império Otomano, tá? Então, assim, a Idade Moderna, a gente vem lá da Idade Média, que começa no século V, ali por 400 e pouco, depois do Concílio, vem até agora, na queda, né, e daí entra na Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vem da queda de Constantinopla e do Império Bizantino até a Idade Contemporânea, tá? Que vai lá na Revolução Francesa em 1789, se não me engano, tá? Então é esse período que influencia e que a gente vai tratar nas próximas aulas, Idade Moderna, e a gente vai ter o racionalismo e o empirismo dominando, tá? Também teremos os contratualistas, né, que serão muito importantes. A gente começa a falar de política, há uma reviravolta, né, onde a gente tem um antropocentrismo, né, onde o homem está mais presente. A gente poderia falar isso no Renascimento, como um período artístico, cultural e científico, né, onde o homem está no centro, e vide a Capela Sistina, vide Michelangelo, vide todas as obras dos grandes mestres da pintura, o homem, né, e aquele aprimoramento, né, da medida, né,
o quadro de Da Vinci representa isso, né, a medida do homem, né, o homem vitruviano. Então, para te ter ele estudava uma anatomia, ele não poderia ele não podia abrir cadáveres porque isso era considerado errado, as pessoas não podiam mexer em cadáveres, né, isso era, a igreja não permitia, e as outras religiões também não. Mas eles iam à busca da anatomia, né, para ter as medidas, para ter os tendões, para poder representar cada vez mais fiel. Então a gente tem uma ciência, né, mesmo de forma artística a gente já tem uma ciência, a gente tem aprimoramento da música, a gente já tem respostas que já não são mais preenchidas, né, e aí a gente vai ter Nicolau Maquiavel, que publica O Príncipe, tá? Ele publica O Príncipe, deixa eu ver aqui, eu tinha anotado aqui, em 1513, tá? A gente tem a Reforma Protestante, que é de Martinho Lutero, em 1517, que acontece o que um pároco lá da cidade de Martinho Lutero, ele vendia indulgências, né? E que é isso? Ele vendia perdão em troca de dinheiro, né? O perdão, a vida eterna em troca de dinheiro. Então ali há um cisalhamento, ele agora não vou me lembrar quantas, mas ele prega numa parede lá tantas normas quanto a igreja católica contra o Papa e toda aquela hipocrisia que se tinha na época, né? E daí parte-se para uma guerra entre cristãos e protestantes, tá? A gente vai ter Copérnico, tá? Copérnico, no primeiro momento, ele afirma que o Sol é o centro, né? E a Terra que gira ao redor do Sol, né? E a gente vai ter o Galileu Galilei, que é considerado o pai da ciência, afirmando, né, provando, através do telescópio, as teorias de Copérnico, tá? Por isso, ele é excomungado e preso, né? E, enfim, a história de Galileu Galilei é importantíssima para isso, porque digamos, ele tinha uma relação com Descartes, né, e influenciou no método científico, que vai influenciar depois os matemáticos, em Leibniz, no método cartesiano, esse que vocês estudam na matemática, vem do Descartes, certo? Vamos adiante. Então, já entendemos o contexto que a gente está vivendo, né? E aí a gente vai ter o Nicolau Maquiavel. O Maquiavel, ele aparece bastante em Enem, né? E eu acho que ele é um pouco mal compreendido, tá? Ele, né, no que a gente tem o termo maquiavélico hoje em dia, eu acho que não representa bem a figura de Maquiavel, tá? Mas ele foi marcado por um realismo político, tá? O que é isso? O que é esse realismo político do Maquiavel? É uma autonomia da política frente à moral, tá? Ou seja, ali, como eu digo abaixo, é um agir militante, é uma separação da moralidade, ética e da política. O que eu quero dizer com isso? Na política, a gente tinha, por exemplo, na moral, a gente tinha a moral cristã, era a moral vigente, né? Então, quais eram as virtudes das morais cristãs? Quais eram as virtudes morais cristãs? Era de ser bondoso, era de ser caridoso, não podia matar. Só que ele dizia, né, e o Maquiavel, ele teve uma vida onde ele passou 14 anos representando a cidade de Florença, quando o regime de um governo depôs os Médicis, ele ficou por 14, 15 anos representando a cidade de Florença, ele era um chanceler do governo, então ele costurava alianças, costuravam relações comerciais com outras cidades, né? Eram grandes cidades, né? Florença, Milão, etc. Deixa eu só permitir. Bom, então ele começou a ver que a moral nem sempre estava ligada com uma boa prática de governança, né? Então a moral era afastada por vezes daquela realidade política, certo? E quando os Médicis retomam os poderes, a família Médici com o neto do Médici que foi deposto, eles tiram todo mundo que tinha alguma coisa a ver com aquele governo, inclusive Maquiavel, e o prendem e depois o exilam num sítio que a família tinha e tal.
E neste tempo livre que ele tinha, porque o que ele queria era fazer política, era participar da vida ativa da sociedade e da cidade, porque ele queria a unificação da Itália, né? O Maquiavel queria isso. Ele começa a escrever O Príncipe, que é lançado em 1513, como eu já falei para vocês. E nisso ele cria um manual de regras para os Médicis, pensando nos Médicis, né? De como eles deveriam guiar aquele regime político, a cidade, e como o príncipe deveria agir. Né? Então ele fala que devia ter uma autonomia da moral, né? Ou seja, às vezes tu tem que fazer um mal, por exemplo, uma coisa que os políticos fazem hoje, né? Tu tem 4 anos no teu cargo político. Maquiavel dizia que assim, quando tu assumia aquele cargo, tu tinha que fazer tudo de mal que tu tivesse que fazer nos primeiros anos. Né? Porque, então, se eu tenho que aumentar impostos, se eu tiver que ir atrás de outros opositores, se eu tiver que tomar medidas impopulares, eu tenho que fazer nos primeiros anos. E nos próximos anos eu tenho que começar a agir de maneira boa. Por quê? Porque o povo tem memória curta. Então eu tenho que atuar tudo que eu puder, fazer todos os males que eu puder no início do meu cargo, né? E depois, nos últimos anos do meu cargo, eu devo fazer as benfeitorias que eu tenho que fazer. Então isso é uma lógica de Maquiavel que a gente tem hoje, né? Se pegar qualquer político, tu vai ver que os primeiros anos dele são de austeridade, ele vai cortar, ele vai fazer todas as medidas impopulares que ele conseguir fazer, ele vai fazer nos primeiros anos. Ele nunca realizará medidas impopulares, bem pelo contrário. Só vai realizar medidas populares em anos de eleição. Ele vai inaugurar ponte, ele vai baixar coisa, ele não vai aumentar os próprios salários, etc, etc, etc. Né? Uma parte importante, tá, de Maquiavel, né, ele traz essa questão da virtude como uma habilidade de compreender a realidade. Então, tu tem que ser um cara astuto, tu tem que ser sagaz e tu tem que ser inteligente para tu ter essa virtude para ser um príncipe, né? Para ser o líder, para ser o rei. Então, não adianta tu ser um bobo, uma pessoa desligada, uma pessoa que não é inteligente ou que é devagar para as coisas. Tu tem que ser sagaz, tem que ser inteligente, tem que ser astuto, tem que saber ser bem informado, tá? E a fortuna, para ele, é a sorte individual, né? Então, ele vai falar que a sorte, ela acompanha quem está preparado. Vocês já ouviram essa frase em algum lugar. Então é por isso que tu tem que ter essa virtude, essa habilidade de compreender a realidade, para que quando a sorte aconteça na tua vida, tu estejas preparado para ela, para que tu assume, para que tu pegue ela e ter proveito dessa sorte que aconteceu na tua vida. A fortuna é a deusa grega, né, da sorte. É nesse sentido que é fortuna. Então tu tem que ter virtude e fortuna para ser um bom príncipe, um bom rei. Tá? Então, o sucesso de um Estado é o seu fim supremo, né? Ou seja, o Estado ali, o que o Estado tem que cumprir? Qual é a finalidade? É o seu sucesso. Quem quer que governe deve lutar para assegurar a sua própria glória e o sucesso do Estado. Né? Tem que andar, tem que se produzir bem, a cidade tem que crescer. Então, para realizar isso, ele não pode ser limitado pela moralidade. Então, ele não pode ser bondoso, às vezes, ele não pode ser caridoso toda hora, ele não pode seguir aquela ética que a gente tinha. E é por isso que ele diz, os fins justificam os meios. Então, eu estou sendo mal agora para buscar o sucesso, né, que é o meu fim no final. É o sucesso do Estado, certo? E a vida de Nicolau Maquiavel foi engraçada, né? Daí, quando ele cai nas graças dos Médicis novamente, os Médicis são depostos, entra um governo republicano, que era tudo que ele sempre sonhou, mas os republicanos não viam ele com bons olhos porque ele havia caído nas graças dos Médicis anteriormente, que eram autoritários. Então, o Maquiavel não teve sua fortuna, né? Não teve sua sorte. Ele era capacitado, era inteligente, mas ele não teve fortuna na sua vida, né? Nos momentos mais decisivos. Vamos adiante. Então, essas visões, pessoal, de realidade, a gente vê ali uma visão de política, de realidade política, não é aquela metafísica política que a gente tinha com Platão, ou mesmo com Aristóteles. Olha, a gente tem que ter com Platão aquele pessoal que era lá o
faltou o termo agora, mas ele pensava que os filósofos deveriam reger a cidade, etc. Para Aristóteles, tinham aqueles 3 estados que eram bons e os estados que eram ruins, democracia, né? A gente tinha aquela situação. E se discutia sobre qual o melhor termo para a política, etc. Aqui a gente não tem isso. Em Maquiavel a gente tem uma realidade. E a realidade, ela acompanha todo esse período, né? Tá? E aí a gente vai ter o racionalismo. Por quê? Existe essa guerra, pessoal, entre os cristãos, e os protestantes, tá? Então, como cada um tinha a sua verdade, naquela época a gente tinha a filosofia escolástica, que adivinha das escolas escolásticas, e a filosofia natural, que era a filosofia que vinha da ciência, da matemática, certo? Então, se gerou o ceticismo com Montaigne, que ele dizia que a gente não podia ter certeza das coisas, né? Porque, se os católicos tinham suas razões, os protestantes também tinham suas razões. E se, por certas análises, Ptolomeu, há um tempo atrás, diria que o Sol era o centro de tudo, depois a gente teve Aristóteles, que disse que não, né? Então, e Aristóteles era o filósofo supremo, ele era chancelado, era o filósofo, né, para São Tomás de Aquino, então ele era chancelado pela Igreja Católica. E então a gente vai ter novos filósofos e novos cientistas, como Copérnico e Galileu, que discordam totalmente do que Aristóteles diz e conseguem provar, né, a sua nova teoria. Por exemplo, Galileu Galilei é excomungado por causa disso, porque ele consegue provar, através da matemática, a sua teoria. Tá? E a gente tem, então, o racionalismo surgindo. Tá? O racionalismo, ele é um movimento onde algumas ideias são inatas. Tá? Então, ele é influenciado por Platão e a teoria das ideias. Toda ideia tem origem na pura racionalidade, ou seja, ideias são inatas. Tá? Conhecimento é inato e depende do intelecto. Tá? Ou seja, teus estados mentais são inconscientes. Lembra lá, a gente... Pedro, agora eu não posso te dizer se Montaigne é um inventor dos ensaios. Posso ler e te trazer a resposta. Né? Eu li sobre Montaigne, mas bem superficialmente. Montaigne era um cético, né? Ele levou o ceticismo... show, bacana, obrigado pela informação, Pedro. Então, ele é o inventor dos ensaios. Se quiser trazer mais informação, abrir o microfone e falar, bem tranquilo, tá? Mas ele ficava nessa dúvida entre as diversas realidades, né, as diversas interpretações e versões da realidade, digamos assim, e ele, como Pirro, aderiu ao ceticismo, né, onde a gente não podia ter certeza das coisas. Tá sem microfone hoje, beleza. Bom, então assim, mas vai escrevendo no chat aí, vai que eu consigo ler aqui no outro PC, tá? Então, a mente, ela não pode só organizar e armazenar as coisas, no sentido de que, né, através do Francis Bacon, é o pai do empirismo, e a gente vai ver isso depois, e ele é inspirado por Aristóteles, e os racionalistas vão dizer que a gente não pode só, através desses sentidos, né, chegar a um conhecimento verdadeiro, né? Então, os princípios racionalistas, eles vão dizer que a gente jamais deve acolher coisa alguma como verdadeira, e é influenciado pelo ceticismo por causa disso. A gente tem que pensar sobre isso, provar sobre isso, né? A gente tem que criar método, pensar organizadamente, rigorosamente, para poder ter certeza, e mesmo assim a verdade, ela é temporária, pode ser que daqui para frente mude, assim como a gente tem o Newton, onde ele diz que a velocidade não depende do observador e que ela é tal, a gente depois vai ter Einstein dizendo que ela é relativa, né? E assim por diante. Então vamos lá. Dividir e examinar cada parte do problema, raciocinar do particular para o universal e enumerar e revisar, tá? Então são algumas das classificações. Então a mente, ela consegue
organizar, armazenar, mas ela também consegue atribuir significados. Ela não serve só como um HD. Ela cria novas coisas. Ela tem isso inato dentro dela, né? Então, o que quer dizer? Que o conhecimento não pode resultar apenas da organização, ou seja, como um acúmulo de coisas que caem ali dentro, né? A gente consegue atribuir significado através de deduções lógicas, análise e argumentação, né? A gente digere isso, e isso é a nossa racionalidade, né? Certo? Então vamos passar para o Descartes. O Descartes é o pai do racionalismo, ele é o expoente. Ele foi educado em um colégio jesuíta, tá? Ele nasceu em La Haye, estudou no La Flèche. Ele é o pai da filosofia moderna. Ele tinha uma saúde muito frágil. Ele recebe uma herança, e com essa herança ele consegue se dedicar aos estudos. Ele estudou matemática, ele é criador do método cartesiano, ou seja, x e y, né? E aí, vocês adoram as aulas de matemática, certamente todo mundo vai bem nas equações de primeiro grau, descubro x em funções de y, etc. Eu adoro, né? Porque eu estudo engenharia, por ser engenharia mecânica, mudei para civil, então gosto pra caramba de matemática, estudo direto, fiz uma das cadeiras da mecânica, uma das mais difíceis, que era a mecânica dos fluidos, e a gente trabalha muito com esses métodos, e eu vou dizer que é importantíssimo, tá? Mesmo para quem é de humanas, né, o pessoal gosta de fazer essa divisão entre humanas e exatas, eu não vejo muito isso, eu acho que tu pode flutuar muito bem em certas coisas. Eu detesto escrever textos, mas eu adoro fazer contas, e eu adoro filosofia, nem por isso eu deixo de desgostar de filosofia, entende? Então não existe muito essa dicotomia, não. Acho que dá para flutuar bem entre as duas áreas. E o Descartes é uma prova disso, né? O Descartes, ele era um matemático e quis trazer essa rigidez da matemática para a filosofia, tá? Ele teve outras contribuições para a biologia e para a astronomia. A grande frase dele é o cogito ergo sum, que é o penso, logo existo, certo? Então vamos lá. O conhecimento para o Descartes vem da razão. Existem ideias que nos são inatas. A verdade nos é acessível no exercício da capacidade racional. Ou seja, lembra aquilo que a gente já viu em Platão, né? Platão dizia que existia o mundo das ideias e que a gente ia descobrindo, né, num processo de reminiscência, se lembrando de como era lá naquele mundo das ideias onde a minha alma existia. Tá? Aqui para ele é um aqui ele também, como ele estudou, e ele foi católico, né? Ele era católico, tá? Agustiniano, ele dizia, né? Então ele ainda tem essa crença em Deus. Então, a verdade é exercício na capacidade racional. A ideia de Deus é inata, pois os homens não podem criá-lo. Ele foi para o exército e ele viu também, ele dizia que viajar era preciso, né? Viajar é preciso, é necessário. Deixa eu ler o que o Pedro colocou. É muito simples. Exato. Leibniz também, né? Leibniz era um filósofo também. Tem contribuições e tem equações de Leibniz. Eu até usei na faculdade de mecânica, eu usei Leibniz, né? Aquele método de sistemático. Tu vai descobrir tem três equações, x, y, z, e daí tu tem que descobrir ali entre x, y e z, daí tu não tem o x numa, tu não tem o y na outra, não tem o z na outra, tu faz o sistema ali e consegue achar por Leibniz o resultado delas. Então vamos adiante. Deus é uma inata porque ele saiu no exército e viu que outros lugares pensavam totalmente diferentes, etc. Então, se Deus existia em vários, é a mesma coisa que pensar assim, pô, os astecas tinham pirâmides, depois os hindus tinham pirâmides, os egípcios tinham pirâmides. É alguma coisa que é inato também, né? Se a gente pensar. Né? Outros vão dizer que assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que é um bom sistema de empilhar pedras. Né? Mas são ideias inatas que a gente tem em vários lugares, em várias culturas que nunca tiveram correlação, a gente tem informações similares que existem em diversos tipos de cultura. Então, essa ideia também é uma ideia que, segundo Descartes, seria uma ideia inata, a forma de pirâmide, a forma de triângulo, né, para construções. Então, o método que ele cria, tá,
E é importante diferenciar o Descartes do ceticismo, porque apesar dessa dúvida rigorosa que ele cria, tá, ele não deixa de criar. E isso é importante. Tá, então vamos dizer assim, ó, a primeira regra dele são as evidências. Rejeitar tudo que não for autoevidente. A segunda regra do método é separar em partes, em uma análise. A terceira regra é uma síntese, partir do mais simples para o mais complexo. Nunca tentar universalizar de cara, né? Ou seja, tentar universalizar de cara, tá? Nunca pegar casos particulares, mas sempre universalizar as coisas, tá? E a quarta regra é enumerar, revisar constantemente as partes, tá? Então, assim se dá o método científico que ele criou. Por quê? A filosofia natural, né, ela tinha um progresso e advinha da matemática. Enquanto a filosofia escolástica existia a guerra entre cristãos e protestantes. Então, ele pegou os fundamentos da matemática e começou a aplicar na filosofia, tá? Então, para isso, ele tinha que ter ideias evidentes que fossem que tu chegasse nessas ideias evidentes através de pensamentos organizados, rigorosos, corretos, ordenados, certo? E daí eu tinha que ter esses pensamentos claros e de pensamentos distintos, né? Então, para eu poder ter isso, eu tinha que duvidar de tudo, né? A dúvida cartesiana, que ele chamou, que seria, assim, a ilusão dos sentidos. Pessoas sentem frio, outras não, algumas sentem calor, algumas vão dizer que aquilo é muito alto, aquilo é muito baixo. Então, né, o cheiro disso é ruim, o cheiro daquilo é bom, o que é belo. Então, os sentidos a gente pode descartar. O argumento dos sonhos e o argumento do gênio maligno, que vai pegar principalmente na questão da abstração, tá? Então, o argumento dos sonhos vai dizer o que, né? Como é que eu vou diferenciar o que é realidade do que é sonho? Como é que eu sei que agora eu não estou sonhando? Eu não posso, eu não tenho nada que afirme que isso é a realidade e não é um sonho. Né? Quem já viu o filme A Origem, do Christopher Nolan, entende um pouco disso. Né? O Christopher Nolan, inclusive, ele faz vários filmes nessa pegada aí, né? E a gente tem aqui essa relação com Matrix, né? Também, que depois ele influencia outra filósofa agora do século contemporâneo, já do século XX, que criou o cérebro numa cuba, que é bem a origem do Matrix, realmente. Tá? E o gênio maligno seria para que ele pudesse duvidar, inclusive, da matemática. Porque ele disse assim, 2 mais 2 são 4, e isso na matemática sempre será, e nunca haverá mudança. Mas ele vai dizer, e se existe um gênio maligno que faz eu interpelar mal, e que na verdade não é 2 mais 2, e sim 3 mais 2, e a verdade não seria 4, seria 5. Né? Então, um gênio maligno seria, como ele tem essa influência religiosa, seria um demônio, né? Alguma coisa assim. Mas ele chega num pensamento que é, eu penso, e se eu penso, eu existo. Esse pensamento, como dúvida, é uma primeira certeza indubitável, porque eu não posso duvidar de que eu duvido de algo. Entende? Não é um silogismo. Não é um silogismo de Aristóteles. Isso é uma intuição. Isso é uma intuição, ou seja, ele não usou a lógica, ele usou uma negação total para chegar na única coisa que ele não poderia negar, né? Então, através de ideias claras e distintas, que ele atendeu o método que ele criou. E por que ele fez isso, né? Para voltar para dentro de si mesmo, assim como Platão voltou para dentro de si mesmo para encontrar o mundo das ideias, ele volta para dentro de si, né? Para poder encontrar isso. E para retirar toda dúvida que tinha no pensamento dele. Então, imagine num prédio, né? Eu chego num terreno e eu vou construir naquele terreno. Mas se aquele terreno tem lama, se é um terreno... Então, eu vou construir a fundação, não vai ficar boa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar toda aquela terra que é mole, que é incerta, que não tem firmeza, que não é firme, e arrancar fora, né? E a partir disso, chegar onde é firme realmente, a partir dessa base firme, construir sólidas fundações.
Então, fazendo uma alusão aqui à construção, é isso que ele faz, e por isso alguns chamam ele de fundamentalista também, né? Porque ele escava, ele chega lá no fundo do pensamento dele para poder construir a primeira pedra que vai alicerçar toda a sua filosofia, que é o cogito ergo sum, penso, logo existo, assim dirimindo as dúvidas que ele teria, certo? Então, o pensamento, esse método dele, né, da dúvida, né, então só para esclarecer como é que ele fazia, né, um gênio maligno pode tentar me fazer acreditar em coisas falsas, não há nada do qual eu possa ter certeza, mas quando digo eu sou, eu existo, não posso estar errado sobre isso. Um gênio maligno poderia tentar me fazer acreditar nisso se eu realmente existir. Então, logo, penso, logo existo. Certo? É a única coisa que ele não tem. Então, assim, a diferença dele para o ceticismo é que ele não só destrói, ele não só tira as incertezas, bem pelo contrário, ele acaba de fundamentar algo importantíssimo, né? Disso eu não posso ter dúvida alguma. E a partir daqui eu posso começar a fundamentar novas coisas. Como? Através de pensamentos ordenados, corretos e rigorosos, de uma rigorosidade lógica e matemática. Certo, pessoal? Eu espero que tenha sido interessante para todo mundo, tá? No último slide lá tem as dicas, tá? Se puderem assistir, eu tento pegar vídeos curtos para vocês, e tem a nossa apostila e tem a apostila do Me Salve. Espero que tenham gostado, foi um prazer. Boa noite. Quem quiser, dúvidas estão abertas. Valeu, pessoal. Valeu, João. Valeu, Pedro. Valeu mesmo, João. Obrigado mesmo. Valeu, Rafaela.